Canal Pet. Oferecimento Petcopter, o seu aplicativo de estimação. Baixe agora. No programa de hoje, os primeiros cuidados que se deve ter em casos de fraturas e acidentes. Frutas, verduras e legumes. O que pode e o que não pode, você sabe? Entenda como reequilibrar as energias do seu companheiro através do Reiki. E ainda, já pensou em praticar um esporte com o seu melhor amigo? E esse é o seu Canal Pet de hoje, que está só começando. A gente começa o Canal Pet de hoje com uma pergunta. Como você agiria se presenciasse um atropelamento com um cachorro ou com um gato? Conheça, a partir de agora, um pouco mais sobre os primeiros socorros que devem ser prestados a um animal em uma eventual situação como essa. O primeiro cuidado que a gente deve ter é, primeiro, se proteger. Por quê? Porque um paciente que foi atropelado, um paciente que sofreu um traumatismo, ele está com bastante dor. E nessa dor, é possível que ele queira se defender atacando. Então, o primeiro passo é a gente chegar e ter a certeza que o paciente permite a aproximação, permite o toque. Se ele não permitir, o ideal é a gente laçar o paciente ou até mesmo fazer uma mordaça e aí então passar o primeiro socorro. No caso de uma fratura, de uma solução de continuidade, o grande problema é que os fragmentos ósseos, enquanto eles estão se movimentando, eles podem cortar a musculatura, podem cortar os vasos sanguíneos. O mais importante não é a gente colocar os dois ossos, os dois fragmentos ou mais fragmentos conectados. Isso é uma coisa para ser feita no consultório, na clínica veterinária, sob um ambiente controlado. O mais importante é a gente impedir a movimentação. Existem vários artifícios, vários mecanismos para você fazer isso, mas dificilmente alguém na rua vai ter essas talas que a gente disponibiliza. Então a gente tem que improvisar. Então, no caso de um antebraço, você pode improvisar, por exemplo, com um jornal ou com uma revista e depois você tentar fechar com um pano limpo. No caso de uma fratura exposta, onde a gente tem um risco de contaminação maior, o fundamental é a gente proteger com um pano limpo. Falar, precisa ser uma gaze cirúrgica? Não, uma camisa limpa, um pano desde que esteja limpo, que você possa fazer esse envolvimento e posteriormente improvisar a tala, você já fez muito benefício para o paciente. O mais importante é que você não se desespere. Se está sangrando, o paciente está vivo. Então você tem que ficar calmo. E aonde tiver a exposição de um sangramento, por exemplo, você pega um pano limpo e você pressiona. Não precisa ser com muita força. Por quanto tempo? Entre 5 e 10 minutos. Só que tem uma regrinha. Não vale espiar. Não vale você ficar 5 minutos de vez em quando olhando. Ih, não parou. Ih, não parou. Não. Coloca, fica calmo, com 10 minutinhos você tira, quase sempre está muito bem. É só envolver, depois você bota a talinha, leva para o consultório veterinário. Normalmente em fratura, o primeiro exame a ser solicitado é um exame de imagem, uma radiografia. Em alguns casos a gente pode pedir uma tomografia ou até mesmo uma ultrassonografia. Os exames de sangue são para a gente avaliar como é que está o estado geral do paciente e se ele aguenta ser submetido a uma intervenção. Se você me perguntar qual o mais importante desses todos para o ortopedista, para o traumatologista, com certeza seria a radiologia. Realmente, muitas vezes, o ideal é você levar logo no consultório. Mesmo casos simples, se você consegue fazer o atendimento num período das primeiras horas, você tem uma recuperação excelente. Tem pacientes nossos que voltam a andar depois de cirurgia, voltam a andar bem já com 16, 18 horas de pós-cirúrgico. Tem pacientes que com o mesmo grau de lesão, como chegaram de uma forma muito tardia, infelizmente o processo é bem mais lento, levando meses. O sinal principal que o tutor, que o protetor deve avaliar é principalmente a questão se existe sangramento visível no crânio, saindo pelos orifícios naturais, nariz, orelhas e boca. Se não existe e o paciente permitir o toque, permitir a avaliação, ele pode, por exemplo, levantar a mucosa labial ou abaixar a mucosa da conjuntiva e verificar a coloração. Se tiver um branco porcelana, por exemplo, gente,
esse paciente está tendo hemorragia interna. Esse é o cara para você nem pensar, bota no carro e já leva logo para a clínica para iniciar o atendimento. No caso de fraturas de ossos longos, braços e pernas, se você não leva ele adequadamente, você pode transformar uma fratura mais simples numa fratura mais agressiva e dependendo de como tiver, a única resolução, infelizmente, vai ser a perda do membro, vai ser a amputação. No caso de fraturas mais severas, como por exemplo uma fratura de crânio, uma fratura de cotovelo, uma fratura de coluna, você pode inclusive ter o paciente indo a óbito. Como é que vai ser feita a avaliação? A avaliação, infelizmente, ela tem que ser feita de forma profissional. A lição maior que a gente tem que ter em qualquer primeiro socorro, em qualquer cuidado de primeiro socorro, seja ele de atropelamento, de envenenamento, seja ele um pronto-socorro obstétrico, é o seguinte: ele começa em casa, mas ele acaba no consultório. A cena sempre se repete. Basta morder uma maçã ou aquela melancia que logo seu animal de estimação cola do seu lado com aquela famosa cara de pidão. E nem adianta dizer que não. Eles até se esforçam, mas nunca entendem por que é tão difícil ganhar um pedacinho. A primeira orientação é que nunca em excesso. A fruta ela vai ser considerada um petisco, então um agradinho mesmo. Certo? E ter alguns cuidados com algumas frutas que devem ser evitadas. A uva tem algum componente que ainda não é bem esclarecido qual, que já teve alguns casos de morte, de falência renal, mas não sabemos ainda qual é esse componente. Na dúvida, vamos evitar. O açaí, ele é extremamente contraindicado. Ele tem a mesma substância que tem no chocolate, que pode causar problema neurológico, cardíaco. Então também deve ser evitado. Temos que ter cuidado também com as carambolas. Não são tão comuns a gente utilizar elas até no petisco, mas ela é extremamente tóxica. Então ela pode causar quadros neurológicos, disfunção renal, principalmente num paciente que já tem algum distúrbio renal, tem tendência a formar cálculos, cristais. Então deve ser evitado também. Muito comum da gente utilizar a maçã. A maçã é muito saudável, vale a pena utilizar sim, os cães adoram. Os gatos nem tanto, o gato é mais carnívoro, mas os cães adoram. E o cuidado que a gente tem que ter é com a semente é tóxica. O pH do estômago do cão e do gato é extremamente ácido. Então ele consegue digerir essa fruta ácida sem problemas. O cuidado que a gente vai ter naquele cãozinho que está sempre vomitando, um cão que tem gastrite, aí sim a gente vai evitar, mas são extremamente saudáveis também. A fruta, a gente tem aí mais ou menos uma ideia de 10 a 15% da dieta composta por frutas não vai ter problema. Então a gente vai reduzir a quantidade de alimento, porque a fruta é extremamente calórica. Tem algumas frutas têm bastante gorduras e a maioria delas bastante açúcares. Então a gente pode ter problemas de obesidade, problemas de diabetes, então tem que ser tudo com controle. Pode acontecer de algumas reações individuais. Um cãozinho que come um melão e tem um vômito, um cãozinho que come o coco e tem diarreia. Então isso pode acontecer. Cães que são muito alérgicos, às vezes piora a alergia quando come um morango. Então a gente tem que avaliar quadro a quadro. Então o melhor é falar com o seu veterinário de confiança e se qualquer problema suspenda o uso dessa fruta e tire essa dúvida. Sim, as folhas, fontes de fibra, de vitaminas, antioxidantes, então é bastante interessante. A couve é muito saudável, outras verduras verdes também, o brócolis é extremamente saudável e eles gostam bastante. Esse é um ponto importante. A cebola, ela é tóxica,
ela pode causar anemias, principalmente nos gatos, mas os cães também não podem comer cebola. Por isso, o nosso cuidado de orientar sempre para não dar os restos da nossa alimentação. A alimentação natural para o cão, para o gato, tem que ser feita para eles. O alho, ele é mais tolerado, mas também tem que tomar alguns cuidados. O cuidado com essa alimentação, a partir dos tubérculos, dessas raízes, é não oferecer cruas. Então, elas precisam ser cozidas. Algumas delas podem ter algumas toxinas que são inativadas com cozimento, mas são extremamente saudáveis. Sempre com aquele cuidado de não ir no excesso, balancear a alimentação para a gente não ter outros problemas. O abacate, ele é extremamente saudável, a gente não precisa ter medo do abacate. Ele é gorduroso sim, mas uma gordura saudável, como o azeite de oliva. E ele tem algumas enzimas que ajudam na digestão das gorduras também. Então, ele pode ser oferecido sim, mas cuidado com cascas e com o caroço, que são extremamente tóxicos. O problema do caroço da manga é que, por um acidente engolir, pode causar uma obstrução, dependendo do tamanho do cão. Então, a gente pode ter um problema gastrointestinal por obstrução, mas a manga é saudável. Hoje em dia, muitas pessoas preferem utilizar uma alimentação mais natural, evitar a ração por ser um produto que tem conservantes, que tem um processo industrializado. Então, o nutrólogo é esse profissional que vai verificar a saúde do pet, se ele realmente pode comer aquele alimento, qual alimento, ele vai indicar o melhor para o seu cãozinho. Agora a gente vai para um rápido intervalo. E se você tem um comentário ou uma sugestão, manda pra gente através do contato @seucanalpet.com.br ou pelo nosso WhatsApp. O Canal Pet volta já. Aplicado em humanos, o Reiki já conquistou espaço também nos consultórios veterinários. A terapia pode contribuir na melhora de quadros como ansiedade e até dores crônicas. Sobre como o seu pet pode se beneficiar desse conhecimento milenar, você descobre a partir de agora. Tiago Avelino é psicanalista e mestre em Reiki, uma técnica de alinhamento dos pontos energéticos do corpo. O Reiki é essa terapia de já mais de 8.000 anos que os monges tibetanos já aplicavam não só nos membros humanos, mas nos animais, nas plantas. Essa técnica japonesa, ela vem ajudar os pets, né, os animais, no equilíbrio dos centros energéticos. Porque às vezes as pessoas pensam que só nós, seres humanos, nós temos os chakras, que são esses centros energéticos. Mas os animais, e aqui o cachorro, ao longo da coluna vertebral, eles têm também 7 pontos principais energéticos que eles absorvem o campo da casa, o campo emocional do tutor, ele vai absorvendo, diferente do gato. O gato, como ele ronrona, que é aquele sonzinho que parece que ele está roncando acordado, ele já vai quebrando o campo energético por onde ele passa. Mas já o cachorro, por ele ter o amor incondicional, essa é a missão do cachorro aqui no planeta Terra, ele absorve, ele puxa tudo para ele. Quando alguém me pergunta, o meu cachorro tá assim, ou tá desse outro jeito, eu digo assim, como está você? Porque o cachorro, ele interage de uma maneira muito amorosa, é como se ele abraçasse incondicionalmente o dono e puxasse para ele tudo que ele pudesse puxar energeticamente. Há mais de 4 anos, ele aplica a técnica também em pets, o que vem ajudando a melhorar a qualidade de vida de cães e gatos. Aquele cachorrinho que às vezes está meio cabisbaixo, fica meio isolado na casa, ou aquele cachorrinho também que é muito agitado, porque é muito importante também que os tutores, eles passeiem, eles deem uma atenção a esses pets. Então, numa sessão de 10 minutos aplicando, né,
porque o reiki é pela imposição das mãos. Então, quem é reikiano vai ativar os símbolos japoneses, né, nas mãos e vai aplicar no cachorrinho ali toda essa técnica, né, de equilíbrio energético. E muitas vezes a gente vem trazendo questões emocionais, dinâmicas da nossa vida cotidiana e sem perceber a gente vai passando toda essa ansiedade, insegurança para o nosso pet. E aí ele, por nos amar incondicionalmente, absorve tudo isso, a gente fica bem, só que ali ficou também um lixinho energético nele. E aí, para a gente drenar esse lixinho energético, a gente vai cuidando por meio do reiki também. Com uma música bem tranquila, Tiago aplica o reiki. E aqui, a parte dos rins, é justamente a região em que eles acumulam todo o processo de absorção das emoções. Muitas vezes o seu pet pode estar com algum problema na urina, na bexiga, intestinal e principalmente os pets castrados, né, as fêmeas que não têm mais o útero. Então essa ressignificação energética nessa região é muito interessante. O animal vai recebendo a energia e vai sentindo todo esse fluxo tranquilo. As indicações terapêuticas são as mais variadas. Lua e Sabrina são as pacientes mais frequentes. A técnica é indicada também para casos de dores crônicas, doenças autoimunes e para combater os efeitos colaterais do uso de medicamentos. O reiki ele entra de uma maneira muito positiva porque ele acelera o metabolismo do animal e vai drenar todas as toxinas e excessos de medicamentos que estejam no corpo dele. Segundo o psicanalista, a terapia integrativa em animais costuma ter resultados mais rápidos do que em pessoas. Porque os animais, eles não têm a resistência que nós seres humanos temos, então eles não têm o ego. Então, enquanto nós seres humanos ficamos pensando numa sessão de reiki, se isso vai dar certo, prestando atenção quais as reações que essa técnica está produzindo no nosso corpo, o pet, ele tem um amor incondicional, então ele não tem nenhum tipo de bloqueio para receber essa técnica de reequilíbrio energético. Depois do intervalo, o treinamento de um esporte que tem evoluído muito no Brasil. O Canal Pet volta já. O Canal Pet foi conhecer o IGP, uma mistura de treinamento e esporte que ajuda no desenvolvimento dos cães nas mais diversas habilidades. E isso exige responsabilidade, respeito pelo cão e uma boa dose de dedicação. A modalidade busca a perfeição. Um trabalho longo que exige tempo, dedicação, parceria, convívio. Existem várias pessoas que praticam hipo no Nordeste, mas assim, Aracaju é vanguarda, porque assim, o último campeonato brasileiro só foram 2 pessoas aqui de Aracaju, né, representando o Nordeste. Não foi nenhum representante do Centro-Oeste, não foi nenhum representante do Norte, por exemplo. Então assim, quem comanda o esporte é o pessoal do Sudeste, Sul. Existe um grupo aqui que está treinando bacana e a expectativa é boa, porque a gente está investindo bastante e vamos lá, né? Próximo ano de novo lá no Campeonato Brasileiro. O esporte demanda 3 pontos em especial: obediência, faro e proteção.
Fausto explica como funciona cada um deles. Esse é um tipo de exercício, né, que é o principal exercício da obediência, é o junto, tá? Então você vê que o cachorro ele precisa estar conectado com o figurante, olhando para cima, alegre, não simplesmente estar andando disperso. Então a gente precisa de uma conexão maior entre o cachorro e o figurante. Na verdade, o junto é um exercício que você utiliza ele durante toda a prova, tá? Você tem os comandos e movimentos, que é o senta, o deita e o stay, né, o stand. Você tem o halter, a busca do halter, quando você joga na rampa, joga no pula, joga no campo. E o exercício final, que a gente chama de voraus, que é o em frente, em português. Você manda o cachorro em frente, ele atravessa o campo todo. E no final do campo, com a ordem do juiz, você manda o cachorro deitar. E ele deita. É interessante. Faro é o seguinte, é um marcador. Ele anda em um campo, dá 800 passos, 5 retas, 4 ângulos, e coloca 3 objetos no decorrer da pista. O cachorro ele espera 1 hora, o cachorro tem que cheirar as pegadas e descobrir os objetos, deitar nos objetos ou indicar, tá? A proteção, existem 6 barracas, 6 biombos, que a gente chama, o cachorro ele tem que procurar o figurante, que a gente chama, nas 6 barracas. O figurante está na última, ele tem que latir. Existe uma rotina, vai morder, entendeu? Existe o ataque lançado, existe a guarda, existe uma rotina na proteção. Tá? Há 6 anos, Fausto resolveu se dedicar ao esporte. De lá para cá, vem buscando experiência dentro e fora do Brasil. Eu tenho um grande amigo meu que me indicou para fazer esse curso, né? Esse curso é uma escola, dura 3, 4 anos, talvez depende do seu desempenho. É uma escola de figuração, ou seja, de trabalho de proteção, na parte de proteção com cães. É uma escola finlandesa, é o Finnish Helper School. Eu fui o primeiro brasileiro a entrar nessa escola, né? Estou indo agora em abril, volto no meio do ano. Então, eles falam que todos os figurantes têm que levar o cão, mas como a gente vem de fora, então eles dispensam isso aí. Então a gente precisa passar por uma prova escrita. Se a gente passa na prova escrita, a gente vai para o campo, tá? E do campo a gente é convidado ou não para participar do acampamento de verão, que eles falam é o Summer Camp. Durante a gravação da reportagem, a raça treinada foi o pastor, mas outras também são praticantes comuns da modalidade. Malinois, pastor belga Malinois, pastor alemão, na minha opinião, são as 2 raças que ficam hoje disputando, mas você pode treinar Doberman, Rottweiler, Schnauzer gigante, todo cão de trabalho, na verdade. Todo cão de trabalho pode participar desse esporte. Seu Walter também se apaixonou pelo esporte. Criei Doberman, criei Rottweiler, já criei fila, criei pastor alemão de estrutura e agora pastor alemão de trabalho. Como é que tem sido essa rotina? O senhor se empenha, busca, fica satisfeito quando o senhor vê o resultado? É difícil? É muito difícil, sabe? É complicado, mas a gente está indo, sabe? Está seguindo uma linha. Quando ela obedece, fala tudo direitinho, como é que fica o dono, como é que fica o parceiro? Fica emocionado, pelo menos ela fez certo, né? Um esporte que depende do equilíbrio, da afinidade, da convivência perfeita entre o cão e o handler. Não é apenas você, muito pelo contrário, é mais o cão do que você, porque o cão, ele pode, assim como a gente pode acordar um dia e não estar bem, né? E o cachorro, ele é a mesma coisa. A gente só sabe quando entra no campo e bota o cachorro na pista com a gente. Vai depender do humor dele também. Vai depender do humor dele e, claro, obviamente da gente, né? Que a gente precisa treinar bastante, né? E técnica, você precisa de muita técnica nesse esporte. Mas na hora lá, tudo muda. Você fica nervoso, o cachorro sente que você está nervoso. Então, assim, você precisa não apenas de treinar, mas você precisa também se treinar, né? Você entrar no campo e passar tudo tranquilo para o cachorro.
Seu Canal Pet de hoje fica por aqui. Se você ligou a TV agora e quer assistir este ou qualquer outro episódio, acessa o nosso canal no YouTube e assista onde e quando quiser. Lembrando que a partir de hoje, o Seu Canal Pet é exibido também na Bahia. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá! Canal Pet. Oferecimento Petcopter, o seu aplicativo de estimação. Baixe agora.